Boa tarde. Obrigado pelo convite, mais uma vez, esta oportunidade de apresentar mais um número da revista Nova Síntese, que felizmente já vai no número 10, espero que tenha vida prolongada. Em relação a este número, eu vou ser muito breve. Felicito o Dr. David Santos, com o qual cooperámos em várias iniciativas enquanto ele foi diretor do Museu do Neorrealismo, e tenho dessa relação um registro extremamente positivo, e reconheço o seu trabalho ao longo dos anos em prol da divulgação daquilo que se pode chamar património neorrealista. Em relação a este número, é um número importante porque o neorrealismo é sobretudo considerado no campo literário, portanto, tem sido relativamente esquecido esta componente importante da prática pictórica e escultórica e até fotográfica num enquadramento daquilo que se pode chamar uma perspectiva neorrealista. E, portanto, eu felicito antes de mais o Dr. David Santos, coordenador deste número, deste excelente número. Para mim é um dos melhores números enfim, não querendo desvalorizar os 3 ou 4 anteriores, mas é realmente, para mim, um dos melhores números publicados nesta revista, ou por esta revista, porque nos dá a possibilidade de situar a pintura e a escultura neorrealista naquilo que é a história da arte em Portugal do século XX, enfim. E em relação ao neorrealismo, como sabemos, não vale a pena estar a falar muito disso, tem havido muitos equívocos relativamente, sobretudo, a relação entre aquilo que é a primazia do conteúdo, a chamada primazia do conteúdo, em relação à forma, um certo reducionismo ideológico que as práticas neorrealistas estariam associadas, e, portanto, este número é realmente um ressituar daquilo que foi uma prática curta, sobretudo no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, 45 aos anos 50, situá-la e enquadrá-la na história das artes visuais em Portugal, no século XX. É importante também considerar que há aqui vários textos que problematizam a questão da dialética, que é uma questão importante, central. Lembremos, por exemplo, essa grande figura que foi essa figura de pensador, que foi Mário Dionísio em relação ao neorrealismo, que sempre colocou essa questão de uma forma pertinente e crucial sobre aquilo que é a relação entre a forma e o conteúdo, a dialética entre a forma e o conteúdo. E também aquilo que corresponde a uma articulação entre a necessidade de um determinado tipo de representação social, nas classes, sobretudo, campesinato, proletariado e outras, e um certo empenhamento sociopolítico dos atores estéticos. Por outro lado, é importante também porque nos dá globalmente pistas para estudar a gênese do imaginário pictórico neorrealista, sobretudo nas relações entre, por exemplo, os muralistas mexicanos dos anos 20, 30, o expressionismo, o Portinari, que foi uma figura muito importante naquilo que se pode considerar um perfil de imagem, paradigma de figuras populares. Portanto, a relação entre o neorrealismo e o modernismo, ou seja,
de que modo é que o neorrealismo, não sendo propriamente um movimento com contornos formais definidos, se articulou com outros movimentos modernistas que marcaram a primeira metade do século XX e até posteriormente, em relação ao surrealismo em Portugal, por exemplo, que é já posterior enfim, ao neorrealismo, não é? Portanto, ao aparecimento do neorrealismo, mas isto é uma questão que se coloca também em relação à literatura, não é? A questão da relação entre o neorrealismo é um movimento modernista, é um movimento da modernidade que tem algumas articulações com as escolas modernistas, mas não é um movimento modernista, ou é um movimento modernista de outro tipo, com outras tradições, com outras raízes. São questões problemáticas que, embora muito específicas da literatura, são também específicas da pintura, da escultura. Finalmente, as contaminações, obviamente, entre movimentos da modernidade e do neorrealismo, e as demarcações mais óbvias em relação ao tardo-naturalismo, não é? Ao tardo-naturalismo, e em relação às práticas culturais impulsionadas por aquela figura ambivalente que chamaram António Ferro e a sua política do espírito, não é? Que foi um elemento ativador de práticas modernistas no campo da pintura. E portanto acaba aqui. Muito obrigado mais uma vez. Então, se o Filipe ainda não está, agora parece que está coberto e estará em breve nesta sala para participar também nesta sessão. Eu gostaria de começar por agradecer ao professor Vítor Viçoso as palavras e o enquadramento da importância deste número, referindo desde já que se este número é, não diria, mais importante, se é um número importante, com alguma importância, que se deve exclusivamente e de um modo natural aos colaboradores deste número, ou seja, aos investigadores e aos ensaístas que foram convidados por mim e também pelo engenheiro António Mota Redol para integrarem este número. Ou seja, também queria partilhar aqui um conjunto de agradecimentos, antes de qualquer outra ideia, não só a cada um dos autores dos ensaios que aqui estão, o Fernando Rosa Dias, o Eduardo Duarte, que está cá hoje também connosco, a Paula Ribeiro Lobo, o José Luís Porfírio, a Emília Ferreira, a Luísa Duarte Santos, que está cá também, a Paula Loura Batista, que também está cá connosco, e a Maria de Lourdes Rio Bom. Dizer também que este é um processo difícil, e difícil no sentido em que começámos praticamente quando eu saí para o Museu do Chiado. A ideia de que quando houvesse um número da Nova Síntese dedicado às artes visuais, às artes plásticas, que seria eu o coordenador desse número, já vinha dos tempos em que eu dirigia ao museu e penso que iniciamos o processo, tenho essa ideia, que iniciamos o processo precisamente quando eu fui para o Museu do Chiado e isso já aconteceu há mais de 3 anos. E, portanto, o número foi evoluindo com algumas vicissitudes e com uma direção da minha parte, uma coordenação da minha parte, que no início até foi bastante soluçante, porque outros projetos se colocavam à minha vida profissional e este número ficou um pouco entre os primeiros convidados, as primeiras abordagens aos ensaístas e aos investigadores que eu gostaria de ver presentes neste número, com novas investigações, e isso foi de facto um primeiro desejo. E lembro-me que cheguei a convidar cerca de 20 e tal investigadores e as coisas ficaram reduzidas a 9 ensaios. E alguns deles com insistência particular do engenheiro Mota Redol, e nessa medida, apesar do conceito e do alargamento de convites que eu queria, e alguns também foram conseguidos pela minha iniciativa, houve outras colaborações que aqui acabaram por ficar plasmadas, que resultam precisamente do trabalho do engenheiro Mota Redol. Eu gostaria de fazer referência a isso mesmo, porque acho que é não só de absoluta justiça fazê-lo, como o seu dono, ou seja, esta coordenação conceptualmente é minha,
em alguns aspectos continua a ser minha, mas foi partilhada numa certa fase com a Engenheiro Mota Redol, com o seu trabalho também de existência junto de algumas pessoas que estavam para entregar artigos, umas conseguimos, outras não conseguimos, mas o resultado é um resultado que prevejo com alguma importância e com alguma influência também nos estudos do neorrealismo no que diz respeito ao âmbito das artes visuais. Foi esse o propósito. Penso que de algum modo se conseguiu atingir um nível de colaboração e de contributo de registro, que é de assinalar, embora em causa própria seja sempre difícil, ao mesmo tempo também não tenho problemas em analisar isso mesmo, ou seja, estão aqui uma série de contributos que são absolutamente válidos e que cumprem precisamente o objetivo fundamental, a missão inicial deste projeto. E qual era uma das orientações fundamentais deste número? Aproximando-se a questão de que, pelos atrasos da minha vida profissional em relação à coordenação, pelos atrasos da entrega dos próprios ensaios daqueles que foram convidados a colaborar, aos poucos o número passou quase a coincidir com o 10º aniversário do arranque desta nova etapa do museu, aqui na Rua Alves Redol, e neste edifício projetado pelo arquiteto Alcino Soutinho. E, de algum modo, isto tem importância porque isso referenciava, permitia a todos nós fazer uma ponte com a publicação que, na altura, marcou também o arranque deste museu, do livro que nem sequer pode estar à venda, porque ele foi subsidiado pelo Plano Operacional de Cultura, pelo POC, e, portanto, é um livro que é oferecido e que marcou também, de facto, a afirmação desta nova etapa do museu. Esse livro, Batalha pelo Conteúdo, Movimento Neorrealista Português, foi um livro que também trouxe novos contributos há 10 anos atrás, ou seja, novos contributos não só na área da literatura, na área do teatro, na área das artes visuais, e aqui visuais no sentido em que se falou também, escreveu sobre cinema, escreveu sobre fotografia, para além das artes plásticas, escreveu-se também sobre a arte pública, a relação do neorrealismo com a arte pública, na altura com um artigo da Raquel Henriques da Silva, e portanto de algum modo este número foi-se transformando numa revisão, pelo menos no domínio do âmbito e portanto no domínio da temática das artes visuais, numa hipótese de 10 anos depois, o que é que alguns dos mesmos investigadores que tinham contribuído para o livro Batalha pelo Conteúdo poderiam escrever sobre outras matérias ou até sobre uma revisão daquilo que tinham escrito 10 anos antes. E por outro, convidar, trazer esta colaboração, este pensamento, novos investigadores ou outros investigadores que na altura não tinham sido de facto convidados por razões absolutamente dispares. E portanto havia aos poucos foi-se impondo essa ideia de que 10 anos depois o que é que as artes plásticas ou o que é que as artes visuais ligadas ao neorrealismo poderão ainda suscitar junto de alguns investigadores. Eu acho que isso é válido para 10 anos depois, como daqui a mais 10 ou daqui a mais 20 ou 30. É sempre possível recuperarmos uma análise de caráter historiográfico, filosófico, estético, de interpretação em diversas disciplinas de ciências sociais ou outras, ou até num sentido ensaísta mais diletante e literário. O mais importante é que as interpretações e a liberdade dessa interpretação prevaleça sobre, enfim, aquela ideia feita de que já se escreveu sobre isso. Isso já foi refletido. Bom, as coisas nunca acabam, a investigação é absolutamente contínua e não há nenhum movimento, não há nenhum enquadramento, nenhuma cronologia, nenhum período da história que esteja encerrado em termos de investigação. Essa é, aliás, a essência fundamental do investigador, é restabelecer uma nova interpretação, ou melhor, recuperar a ideia de que é possível reinterpretar alguns daqueles valores que pareciam muito estabilizados e que, no fundo, percebe-se que, passado 10 anos, a sua estabilidade, e quando digo 10, às vezes muito menos, mas basta passar algum tempo para percebermos que há coisas que já vemos de outra forma. E isto mesmo quando a base desta observação está num caráter e num propósito de cientificidade. Já não digo apenas de interpretação poética ou de interpretação criativa. Estou aqui mesmo baseado num sentido até académico, ou seja, com o propósito de aplicar
métodos científicos à análise do objeto. Portanto, mesmo nesse âmbito, que é mais rigoroso do que o diletantismo que eu estava a fazer referência, mesmo aí, às vezes passam 2, 3, 5 anos e há coisas que se percebe que já há outros dados, que há outra perspectiva e que a revisão desse mesmo objeto é completamente possível e até, em muitos casos, desejável. Bom, e aos poucos este número foi-se encostando à ideia de 10 anos depois, o que é que se pode pensar e escrever, investigar e escrever sobre artes plásticas, isto é, pintura, escultura, desenho, ligado ao neorrealismo, e também, sobretudo, a fotografia, que aqui está ausente. E aqui uma nota de que, por isso é que o título desta parte do número, porque o número não tem apenas a temática das artes visuais, este número da Nova Síntese tem outros ensaios e tem também outras partes que não dizem respeito à minha coordenação, fazem parte da estrutura e da vida própria da revista Nova Síntese e que são complementares, portanto, complementares e com a sua autonomia absoluta, mas o tema e o título que eu defini foi Neorrealismo e Artes Visuais, e por que não Artes Plásticas, precisamente porque o contributo da fotografia esteve para estar aqui também plasmado e acabou por não acontecer por razões das próprias vicissitudes da vida dos investigadores e de uma colaboração que está baseada no pro bono, ou seja, na gratuitidade e no fundo, em toda a boa vontade que os investigadores possam ter relativamente a colaborarem num número que procura, um número, quer dizer, todos os outros procuram esses números dar conta do estado da arte sobre um determinado tema, na relação com o neorrealismo e com a cultura neorrealista, mas ao mesmo tempo nós estamos dependentes da boa vontade dos colaboradores e dos investigadores e do seu tempo. Às vezes não é uma questão de boa vontade teórica ou emocional, quer dizer, pessoal. Tem a ver com a vida que as pessoas têm e que por vezes há prioridades que impõem uma promessa durante um tempo e depois a promessa não se cumpre por isto ou por aquilo. E dificilmente seja o coordenador do número, seja o diretor da revista, seja o diretor adjunto da revista, sejam outras pessoas que possam ajudar, não podemos estar a exigir às pessoas que entreguem uma coisa porque, enfim, a promessa, enfim, deveria ser cumprida por parte de quem se comprometeu, mas a verdade é que nem sempre isso é possível e nós também não podemos fazer disso um campo de batalha e muito menos ficarmos ofendidos com isso. No entanto, fiquei também um pouco desgostoso com isso, que a fotografia era para estar presente com dois números, com dois ensaios, com dois artigos, e acabou por não ficar com nenhum. E, portanto, há aqui uma lacuna que eu reconheço que quase coloca a questão porque do título Neorrealismo e Artes Visuais e não Neorrealismo e Artes Plásticas. Com os 9 artigos que aqui estão, deveria ter ficado Neorrealismo e Artes Plásticas. Mas isso é das tais coisas que faz parte da vida das revistas, faz parte da investigação, faz parte da história, das vicissitudes deste tipo de edições. De qualquer modo, como disse, estou absolutamente certo que com os 9 artigos que aqui temos, esta revista será certamente uma revista que vem contribuir para a análise das artes visuais, das artes plásticas, no âmbito da afirmação do movimento neorrealista. E há um deles, o primeiro artigo, um longo ensaio do Fernando Rosa Dias, que faz um apanhado sobre as encruzilhadas do neorrealismo, da sua difícil afirmação e até inclusive da sua difícil caracterização depois do seu processo de afirmação. Caracterização a que nível? Ao nível precisamente académico, ou seja, como é que passados todos estes anos, e estamos a falar de isto é sempre discutível, e o professor Vítor Viçoso evocou aqui um ou outro ponto sobre essa questão, que, enfim, nas artes plásticas, ao contrário do plano literário, em que em meados dos anos 30, muito determinado pelas informações e pelas narrativas que chegavam, pelas notícias que chegavam da Guerra Civil de Espanha, poetas, intelectuais, estudantes universitários, pessoas do teatro, no fundo, intelectuais de um modo geral, sentiram esse apelo de que a produção literária teria que se comprometer de algum modo com o estado das coisas, com o momento histórico e político que se vivia. E, portanto, no âmbito da poesia, no âmbito da literatura e do pensamento, muito rapidamente, a partir dessa informação que nos chegava sobre o conflito em Espanha, o conflito civil, determinaram esse entusiasmo dos jovens, de alguns jovens literatos, pela ideia de um compromisso a partir da palavra. No caso das artes visuais, e este é um ponto que eu acho que tem alguma importância, demorou muito mais tempo a acontecer, quase 10 anos depois, precisamente por uma questão de
circulação da imagem, que é muito diferente da circulação da palavra. Isto porquê? Porque as imagens afirmam-se no plano de uma, como é próprio, de uma visibilidade e de uma presença pública. Claro que se pode fazer um desenho, pode-se fazer uma pintura e ela circular em privado, não é? E mostrarmos apenas na nossa casa, a alguns amigos e até num ambiente quase clandestino. Claro que isso também é possível. Mas é menos provável e é menos possível. É possível, mas não é tão presente na vida das pessoas. Porquê? Porque uma pintura, mesmo que seja de pequena escala, tem uma objetividade e tem uma materialidade que a obriga a uma presença física concreta, fenomenológica, que remete para uma reunião. Ou seja, não há tanta intimidade. Mesmo quando eu vejo uma pintura ou uma escultura sozinho, há uma relação de espaço, uma relação quase arquitetónica com a presença desse objeto, que torna a coisa mais pública ainda do que, por exemplo, um poema que é dobrado, uma folha que é dobrada e que é metida num bolso pequeno. Não é por acaso que o Avante circulava dobrado. Ou seja, a palavra pode circular ainda assim, apesar da censura, da perseguição, da clandestinidade de todo esse processo, que também tinha, obviamente, conseguia circular melhor, até porque conseguia circular de uma outra forma. Era pela memória oral. Ou seja, eu posso decorar um poema e passá-lo a um amigo numa clandestinidade absoluta. E ele não tem materialidade, não é? Nem sequer no papel. E, portanto, havia aqui uma grande diferença entre a palavra e a imagem. Também por isso, este não é o único fator, mas também por isso, as artes plásticas acabaram por se associar verdadeiramente em espaço público apenas no pós-guerra. Porquê? Porque houve um período em que o Salazar tinha que passar a mensagem precisamente aos aliados e aos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, aos países aliados, de que poderia haver, ou que iria haver, uma maior abertura do regime e que, aliás, teríamos certamente eleições tão livres como na livre Inglaterra, foi a expressão famosa de Salazar na altura. E, portanto, houve um momento, eu diria que foi ao longo do ano de 45, a guerra acaba em maio, e praticamente nessa altura já o jornal A Tarde, um jornal do Porto, tinha um suplemento a partir dessa altura, que, mais ou menos nessa altura do final da guerra, e durante alguns meses, onde todo o tipo de artigos e todo o tipo de publicação, ou seja, reprodução de imagens, por exemplo, dos mexicanos, dos jornalistas mexicanos, dos Picassos mais politizados ou de outras expressões artísticas e até declarativas em manifestos, quer dizer, as referências, por exemplo, a autores marxistas, as referências até políticos ligados, por exemplo, à Revolução Russa, eram possíveis nessa edição. Porquê? Porque houve liberdade de imprensa, a censura deu alguma margem, quer dizer, havia esse compromisso, era importante ao regime dar mostras, dar sinais de uma abertura após a Segunda Guerra Mundial. E isto tem uma grande influência na afirmação e até na coragem maior de alguns artistas em poder mostrar não só aquilo que pensavam, escrevendo artigos para esse número e para outras revistas na altura, como também na prática artística concreta e na sua exibição pública. Não por acaso, em 46 iniciam as EGAP, as Exposições Gerais de Artes Plásticas na Sociedade Nacional de Belas Artes. Em 47 se dá aquela ruptura entre os surrealistas e os neorrealistas, mas ambos todos reivindicando uma oposição ao regime, reivindicando uma oposição declarada ao regime, muito concentrada na ideia do apoio à candidatura do general Norton de Matos à presidência da República em 49, que não se veio verificar porque Norton de Matos não levou a coisa até ao fim. E, durante algum tempo, apesar da maior abertura da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que se verificou no ano 45, a partir de 46 já não é exatamente a mesma coisa, e quanto mais se aproxima o momento da eleição de 49, mais apertado vai ficando precisamente esse projeto de liberdade que nunca passou de uma mentira e de uma falsa esperança que o regime lançou à oposição democrática e que lançou também como mensagem para o exterior, fundamentalmente. E, portanto, entre 45, que é um ano, aí sim, e para quem investiga isto é absolutamente claro, em 45 nós vamos abrir as páginas dos jornais, das revistas, que era por aí que se fazia, para além da rádio, mas a emissora nacional aí seria um bocadinho mais complicado, até porque a palavra aí tinha uma dimensão, uma expressão, uma concretização completamente diferente, e havia um controle do regime também diferente das publicações várias que o país podia ter em termos de publicações impressas, não é? E nessa medida, o ano 45 é um ano em que se observa quase um país democrático. Mas a partir de 46 as coisas começam a refriar, o cerco
volta a fazer-se paulatinamente, não foi uma coisa de repente, e vai crescendo essa perseguição ao ponto do próprio Norton Matos, que chegou a pensar que poderia avançar seriamente, as coisas foram-se encurtando. E isso também tem reflexo, curiosamente, esta questão é muito importante para as artes plásticas, na minha opinião, porque nós verificamos que o entusiasmo do pós-guerra nos artistas plásticos, na sua ligação ao neorrealismo, na sua inspiração marxista, vai refriando precisamente até 49. O que não significa que as temáticas e que o modo de abordar, de pintar, de desenhar, não se mantenha durante mais alguns anos. Mas aquelas imagens mais reivindicativas, mais acentuadamente de teor marxista ou de inspiração marxista, seja isto o que for, que isto é um pouco complexo, mas enfim, para ser mais claro e direto, acontecem precisamente em 45, 46, 47. Há mais uma ou outra, por exemplo, me lembro da Resistência do Júlio Pomar, que será de 48, essa peça, 46. Até essa que eu estava a pôr um bocadinho mais à frente, é 46. Ou seja, a partir de 47, já aquelas imagens mais críticas do regime, ou que possam ser interpretadas nesse sentido, até dos mais corajosos começam a ficar no segundo plano. E aparece uma estética neorrealista, uma prática neorrealista nas artes plásticas, que é sobretudo de inspiração poética, ou seja, de um lirismo social. Os temas sociais estão lá, mas o caráter reivindicativo vai-se invertendo, ou vai, pelo menos, disseminando, vai desaparecendo em certa medida, o que não significa que não haja, de um modo mais surretício, a presença também de uma série de mensagens, não diria absolutamente encriptadas, não de um modo intelectualmente consciente, mas até num sentido quase do inconsciente. Ou seja, as temáticas, por exemplo, das vendedeiras, das profissões mais humildes, mas fundamentais no cotidiano das sociedades, das vilas e das aldeias e até das sociedades portuguesas, mas essa atenção que os artistas plásticos dão aos temas sociais, dos mais desfavorecidos, dos mais humildes, seja nas profissões, seja, por exemplo, o tema dos saltimbancos, mantém-se até aos finais dos anos 50. Mas mantém-se já num caráter que mistura muito mais a questão social com a questão lírica e de uma transformação que se está a sugerir, que é a existir, e numa certa interpretação eu considero que continua a existir, é muito mais subterrânea. E por vezes não existe mesmo. Existe, no entanto, um grande apego, uma espécie de paixão pelo pobre, por aquilo que é humilde, uma paixão pelo registro daqueles que têm uma grande dignidade e que, no entanto, a elite que domina o país, a elite social e política que domina o nosso país, naturalmente tem desdém, naturalmente não a considera. Ou quando a considera pelo lado folclorista, por exemplo, da política do espírito de António Ferro. Portanto, na leitura de dignificação, eu diria que o neorrealismo nas artes plásticas prolonga-se de 45 até aos finais dos anos 50. Muitas vezes os historiadores de arte localizam muito, por exemplo, quando o Júlio Pomar, a partir de 57, com a referência de Madrid, vai para outras referências e, de algum modo, mas, enfim, o neorrealismo, mesmo nas artes plásticas, não é só o Júlio Pomar, e outros artistas prolongaram efetivamente até ao final dos anos 50. A partir depois com a ação da gravura, que nasce em 56, há ali ainda uns prolongamentos, mas eu diria que a partir de 59, 60 já não se vê propriamente uma afirmação desse universo. Quer dizer, claro que ficarão uns resquícios em alguns artistas, alguma coisa que se prolonga, mas já com outros caminhos, e o Fernando Rosa Dias faz muito bem aqui este mapeamento da encruzilhada, este mapeamento dos diversos contributos e das suas diferenciações. Isso parece-me muito claro e, ao mesmo tempo, um contributo muito sólido a este número da revista e do número 10, no fundo, dedicado às artes visuais. Porque ele também acentua uma tese que eu também defendo há muitos anos e que, cada vez que tenho a oportunidade, faço sublinhar sobre isso. Ele, por exemplo, diz algo que, logo na página 12, ele diz o seguinte: uma questão que nos parece clara, que sublinhamos antes de lançarmos as nossas reflexões. 2 pontos. O neorrealismo português nunca se quis confundir com o realismo socialista soviético, que tinha sacudido as dinâmicas das vanguardas russas ao longo do tempo entre as 2 guerras mundiais. As suas referências, do neorrealismo, e soluções plásticas, procuraram um constante acerto
com um desejo de modernidade que não se coibia de espreitar atentamente a escola francesa. E acrescenta ainda, entre o realismo e o moderno, e de um para outro, espreitou, o neorrealismo, uma oscilação que o sinaliza como um movimento cultural de encruzilhada no século XX português, exatamente a meio, e por onde muita da cultura portuguesa desse século se entende, porque mais que ser um movimento artístico, o neorrealismo é um processo mais abrangente de dimensão cultural. Por isso, propomos um esforço de caracterização e depois ele vai buscar todas as outras referências. Mas o que eu queria sublinhar aqui é um outro aspecto também muito importante, que é uma tendência que prejudicou muito a imagem do neorrealismo no campo académico, universitário, de investigação e até da sua consolidação no espectro da afirmação da cultura visual portuguesa, é que, pelo seu compromisso durante algum tempo com o Partido Comunista Português, ou com uma simpatia com teses que vinha do materialismo histórico ou de outro tipo de campo de inspiração marxista, e que fundamentalmente se convertia verdadeiramente na questão do humanismo, de uma imagem humanista ou de uma tentativa de passar uma mensagem humanista a partir das artes visuais, das várias disciplinas das artes plásticas, o neorrealismo ficou condenado durante muito tempo a uma espécie de etiqueta que foi erradamente definida por alguns dos protagonistas da história da arte em Portugal. E falo concretamente do professor José Augusto França, porque estas coisas não são para dizer que não preciso dizer os nomes, não, diz os nomes, porque isto obviamente é apenas uma interpretação, que é também ao mesmo tempo reiterada por alguns outros investigadores, outros não tanto, e portanto não se trata de nenhuma verdade, mas sim de uma interpretação. Mas não há que ter nenhum problema com isso. A história da arte que é feita pelo primeiro historiador da arte em Portugal não é o primeiro a refletir seriamente sobre a arte, nem é o primeiro a fazer história da arte, mas quando se fala em história da arte moderna e sobre a arte do século XX, o professor José Augusto França é de facto um pioneiro. Em muitos sentidos é um pioneiro, sobretudo naquele conceito de recuperar as referências daquilo que fica dito sobre a arte ao longo do século XIX e depois do século XX. E, no entanto, foi ele que, no seu trabalho sobre a arte do século XX, fez a primeira referência mais clara e pegando numa citação do Álvaro Cunhal sobre, lá está, a amplitude e a importância do conteúdo face à forma, que foi ele que deixou essa margem, e está escrito, agora não tenho aqui a expressão, mas está escrito muito concretamente que o neorrealismo português é a representação do realismo socialista em Portugal. E por razões de censura não aplica essa nomenclatura do realismo socialista. Ora, isso fez escola durante demasiadas décadas e serviu, no entanto, como tampão à hipótese de novas gerações olharem para a temática e o âmbito do neorrealismo nas artes plásticas com olhos de ver e com olhos de ir observar, de facto, as obras em concreto e não apenas aquilo que se disse sobre elas, que é uma coisa muito diferenciada, mas que normalmente é aquilo que acontece mais vezes porque é o que dá menos trabalho. Ou seja, ver as peças, descobrir onde estão, até porque o neorrealismo também se escondeu, que é outro fator importante. O neorrealismo nas artes plásticas escondeu-se. Os artistas que passaram pelo neorrealismo, e são muitos dos melhores artistas da terceira geração modernista, quase todos eles, passados 3, 5, 7 anos, 10 anos no máximo, fugiram do neorrealismo. Uns fugiram para o surrealismo, outros para a abstração e outros para a nova figuração. E ainda pior do que isso, muitos, depois de saírem, começaram a negar ou a renegar a sua passagem pelo neorrealismo, o que contribuiu para ficarmos então com essa etiqueta. O neorrealismo nas artes plásticas foi uma imitação do realismo socialista stalinista lançado pela União Soviética. Ora, isto, apesar de haver uma voz, como por exemplo a de Mário Dionísio e algumas outras, mas a de Mário Dionísio é a mais forte, não só condenar, ele que era anti-stalinista, confesso, fez sempre referência de que as coisas não eram assim, mas também não se viu nunca o Mário Dionísio à procura de atacar essa etiquetagem ou essa etiqueta que o José Augusto França promoveu. E o facto de ele não se preocupar com isso, e era legítimo, obviamente, era o seu direito de não se preocupar com José Augusto França, a verdade é que o professor José Augusto França é uma figura absolutamente fundamental no desenvolvimento dos estudos da história da arte em termos académicos. E, portanto, a escola, neste caso, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, promoveu o primeiro mestrado neste país. Não havia mestrado nem de Biologia, nem de nada. O primeiro mestrado a existir neste país é um mestrado de História da Arte.
que queria mais investigadores, mestrados e depois os doutoramentos vieram trazer, os cursos de doutoramento. Os doutoramentos eram feitos uma espécie de lógica de carreira, não é, académica, e a partir de um certo momento passou a haver também cursos de doutoramento, mas mais tarde, o primeiro curso de mestrado, se não me engano, em 82 ou 83, é o curso de mestrado de História da Arte Nova. E, pode-se dizer, até que ponto é que as pessoas ficavam fechadas à interpretação do neorrealismo, do ponto de vista académico, do ponto de vista da investigação? Ficavam fechadas porque esse departamento de História da Arte, onde eu também trabalhei, onde evolui também como estudante e como historiador da arte, passava essa mensagem, muitas vezes de uma forma explícita, outras vezes de um modo implícito, de não é preciso mexer isso. Ou seja, o neorrealismo é algo fraco, do ponto de vista artístico, é algo que é um momento que tem um interesse pelo compromisso ético e político e não tem interesse artístico. Ou tem um interesse diminuto, por comparação, obviamente, com o surrealismo. É caso para perguntarmos se um protagonista geracional como o José Augusto França, que chegou a fazer parte dos grupos surrealistas, pode, ou permite, enquanto historiador, confundir o âmbito das coisas. Quer dizer, embora eu não quero alargar aqui, porque o professor José Augusto França também não está aqui presente, mas eu não tenho muitas dúvidas de que essa classificação do neorrealismo português é a representação do realismo socialista soviético, veio minar o entusiasmo ou a hipótese de sermos mais sérios na revisão das próprias obras. Porque isto foi sempre afirmado com base em 2 ou 3 trabalhos concretos e, sobretudo, depois em algumas citações de inquéritos, de entrevistas, de momentos concretos, muitas vezes até quase panfletários ou de entusiasmo concreto de algumas pessoas. E eu lembro perfeitamente, no início do capítulo dedicado ao neorrealismo, o José Augusto França começa com a referência do Álvaro Cunhal. Ora, para além da descontextualização da própria afirmação do Álvaro Cunhal, ele disse aquilo, de facto, mas em contexto percebe-se que não era preciso pegar daquela forma, começa logo por aí. Eu pergunto porque é que, no primeiro parágrafo sobre o capítulo do neorrealismo relativamente à arte do século XX, o professor José Augusto França acentua logo a divisão entre o conteúdo e a forma e, ao mesmo tempo, dizendo que o neorrealismo lutou, basicamente, com a afirmação do conteúdo. Coisa que depois é repetida por outra geração de historiadores, ou de pessoas que escreveram muito sobre arte. O Mário Gonçalves, por exemplo, nunca se considerou um historiador de arte, mas foi um crítico de arte. Ele vem da prática das ciências e enquanto estudante, enquanto formação académica dele, mas foi sempre um homem muito mais dedicado às artes do que propriamente às ciências exatas. E, no entanto, foi um discípulo de França em muitos aspectos, nomeadamente na prática da crítica de arte. E para além do José Augusto França, estamos a falar de Fernando Pernas, estamos a falar da Raquel Rios da Silva, da Realidade Scioli, e eu poderia continuar com nomes atrás de nomes. Ou seja, há muitos historiadores e críticos de arte que fecharam essa gaveta. Durante décadas, o neorrealismo era algo que era para ostracizar a sua fraca importância. E nenhum historiador ou investigador gosta. Hoje já não é bem assim, mas naquela altura, eu diria, entre os anos 70, 80 e até praticamente a década de 90 também tem um pouco isso, mas as coisas começam a mudar um bocadinho aí. Não há quase nenhum investigador que sinta entusiasmo de investigação por um objeto que é considerado menor do ponto de vista artístico. Na história da arte, a maior parte dos investigadores, hoje já não é tanto assim, mas durante muitas décadas, interessavam-se e veiculavam as suas energias objetivamente para aquilo que era, quer dizer, que tinha outra grandeza ou que se aspirava a confirmar a sua grandeza. Ora, qual era o entusiasmo dos nossos investigadores perante um objeto que era considerado menor? Logo aí, a representação dessa etiqueta foi muito desfavorável à revisão. Felizmente, que também no próprio Departamento de História da Arte da Nova e depois noutros departamentos de História da Arte de outras faculdades, como a de Letras da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras e depois também em Coimbra, começaram a surgir outras hipóteses e aos poucos começou a desenterrar-se essa ideia de que não era preciso rever porque era mau. Eu próprio participei dessa transferência, quer dizer, eu próprio fiz parte de uma geração que fez a transição entre uma coisa e outra, entre uma crença absoluta quase que o vigor da arte portuguesa, por exemplo, dos anos 40, 50 e 60 estaria entre o surrealismo, os abstracionismos e a nova figuração, e que o neorrealismo seria menor, e depois uma outra fase em que passámos a querer ver com os nossos olhos e a deixar de nos fiarmos apenas naquilo que tinha sido escrito por uma outra geração, que nós muito respeitávamos até por razões geracionais, obviamente, são pessoas que tinham outra experiência que nós não tínhamos, mas era preciso começar a mexer novamente nas coisas. E também
a afirmação definitiva, diria assim, deste Museu do Neorrealismo ajudou muito a revirar estes assuntos e a remexer nestas ideias feitas. Ao mesmo tempo, e eu agora desviei um bocadinho, mas ao mesmo tempo, este número procura também dar esse contributo, ou seja do Eduardo Duarte na parte da escultura, seja da Paula Batista ou da Luísa Duarte Santos, ou o meu contributo, por exemplo, em relação à pintura de Luís de Ardila, que agradeço também a presença do filho e da Nora, mas todos estes contributos que aqui estão plasmados são também mais um sinal de alerta que é importante dar continuidade a essa revisão. Está muita coisa por fazer, eu diria, não é preciso dizer sempre aquela frase feita que está tudo por fazer, mas está tudo, mas está muita coisa por fazer. O neorrealismo tem muito para descobrir e tem muito para valorizar. E não é valorizar porque agora temos na cabeça que temos que valorizar. Nem uma coisa nem outra. Nem é meter na cabeça que é para desvalorizar, porque alguém nos disse que é para desvalorizar, e também não é o contrário, só porque não temos na cabeça que vamos arranjar forma de o valorizar. É olhar, é ver, que é aliás uma das grandes lições dos historiadores de Auguste França. Ver e a seguir ver. É assim que se consegue também escrever e interpretar. É vendo. Ora, nós temos é que ver. E há coisa que eu registro também quando passei aqui pela direção do museu, que estava mais envolvido com as investigações em torno destes temas, é que os próprios artistas, por um lado, já aqui falei que começaram a arrancar, mas depois os herdeiros desses artistas, ou a pouca circulação das obras por algumas famílias, já também não foi uma produção em quantidade tão excepcional quanto isso, em quantidade de objetos. Mas ainda assim são, eu diria, alguns milhares de obras, não estamos a falar apenas de centenas. Se considerarmos desenho, se considerarmos gravura, se considerarmos fotografia e pintura e escultura, estamos a falar de milhares de obras. E, no entanto, nós pensamos, quando pensamos em neorrealismo, pensamos em 4 ou 5 ícones, quase todos eles do Júlio Pomar, alguma coisa do Lima de Freitas, num certo sentido, enfim, há mais um ou outro autor, pois, enfim, lá na escultura, lá ao Vasco de Conceição, a Maria Barreira, enfim. Há, de facto, um conjunto de autores que nos saltam, mas há muito mais do que isso. E aquele trabalho de levantamento que a Associação Promotora começou nos anos 80, em torno de uma inventariação da produção artística, das artes plásticas, ao nível do neorrealismo, que está aqui neste museu, esse levantamento, que foi feito com o contributo de vários investigadores e de vários jovens que também estavam na altura a querer olhar para essas coisas, veio provar que de facto estamos a falar de milhares de peças. Só que os próprios proprietários dessas peças escondiam as peças. Ou não as deixavam circular, com exceção, por exemplo, do engenheiro Torres, que lá fez circular o Almoço do Trolho. Não é por acaso que o Almoço do Trolho é também um ícone, porque ele circulou. As peças têm de circular. Se as peças não forem de visibilidade pública, as pessoas não as conhecem e não podem ter nenhuma interpretação sobre elas. E o que aconteceu com o Almoço do Trolho foi precisamente praticamente o oposto daquilo que aconteceu com a maior parte das artes plásticas neorrealistas, que foi ficaram escondidas e também, desse modo, todas as pessoas que até dizem gostar, e acredito que sim, porque quem tem uma obra, por exemplo, numa sala, ou num quarto, ou num corredor, seja onde for, de caráter neorrealista é porque gosta dela, não é por masoquismo, certamente. Mas gostam num sentido apenas privado, o que até é um contrassenso com a lógica marxista de tornar pública a coisa. Mas isso, eu e a Luísa Duarte Santos na altura fizemos muitas incursões em casas de pessoas que tinham obras neorrealistas e diziam, mas isto tem que ser visto, mas isto tem que se mostrar, isto está aqui e nós temos que ter, não é só uma questão de inventariação, não é só uma questão de catalogar e ter aqui em registro. Isso só serve para os investigadores, eu não estou a falar disso. Os investigadores, se investigarem esses documentários, descobrem tudo. Não estou a falar dos investigadores, estou a falar do grande público. É preciso mostrar as coisas. E nem os artistas que renegavam. Eu me lembro quando fizemos aqui uma grande exposição dedicada em 2008, dedicada ao Júlio Pomar, que o Júlio Pomar era um puto. Sabe quando era miúdo? Vocês precisam valorizar o neorrealismo, era um miúdo. Até os neorrealistas, até os artistas passaram pelo neorrealismo com grande dignidade, com grande produção, olham para aquilo como uma coisa de sumenos, que é preciso quase pôr na gaveta e não sei porque é que agora uns chatos, mais uns tipos fizeram um museu do neorrealismo que ainda por cima agora lembram-se que nós fizemos isto. Houve um bocadinho, eu estou quase a caricaturar, mas houve muito desta atmosfera nestes anos em que o Museu do Neorrealismo procurou fazer exposições também do âmbito das artes plásticas. E elas foram feitas, mas muitas vezes as pessoas quase se sentiam incomodadas. Por um lado queriam até ajudar, mas por outro sentiam-se incomodadas, que era nós invadíamos as casas, nós até tínhamos um sentido às vezes crítico junto das pessoas, espero que nunca mal educado, mas crítico, que era isto tem que ser visto, isto temos que mostrar. E as pessoas não gostavam de emprestar.
Muitas porque também se afeiçoam, e isso também é compreensível, afeiçoam-se à presença das peças nas suas salas, na sua casa, no seu cotidiano, e não querem ver a sua sala sem aquela peça durante 3 ou 4 meses. Até desse ponto de vista nós compreendemos. Mas o neorrealismo sofreu demasiado, durante muito tempo, de várias ostracizações, umas provocadas por quem não gostava do neorrealismo sem olhar para ele, e outras provocadas precisamente pelos próprios neorrealistas, pelos seus herdeiros e pelos proprietários, ou seja, aqueles que não sendo, vamos lá ver, neorrealistas no sentido da sua afirmação cultural, no entanto, desagradava, lhes levou a apropriarem-se, a comprarem peças ou receberam ofertas dos artistas. Às vezes os artistas pagavam coisas com obras diretamente, e, portanto, as peças vão circularam junto a algumas famílias, mas não circularam o suficiente junto ao público. E isso também contribuiu muito para que, por exemplo, o neorrealismo, por comparação com o surrealismo ou com o abstracionismo, não tivesse tanta visibilidade. Não só porque os artistas foram para outros âmbitos, foram experimentar outras coisas, alegraram-se e no fundo deixaram-se conquistar, e com toda a legitimidade também, por outras estéticas, por outros movimentos, e sentiram-se melhor, mais confortáveis aí do que no neorrealismo, mas depois porque renegaram. E depois ainda, para finalizar esta questão, houve de facto uma tendência para os que ficaram com as obras, por razões também que depois têm a ver com o pós-25 de Abril, com o afastamento de um espírito próprio do pós-25 de Abril, mas depois foi convertendo até para uma crítica muito acentuada a toda a cultura mais ligada à esquerda, e portanto tudo isso contribuiu para que o neorrealismo fosse ficando quase invisível. No entanto, seja em 2007, estamos agora em outubro a comemorar o 10º aniversário deste museu, com essa publicação, depois com outras publicações que nós fizemos, de investigação, de exposições que fizemos, a vários níveis, e ao nível da fotografia, por exemplo, Emília Tavares, chegou a fazer aqui, o Lino Leão de Castro fez, a partir da coleção do Museu do Chiado, a produção fotográfica dos anos 50, que é obviamente muito, muito próxima em muitos aspectos do movimento neorrealista, e fizemos com novas obras que nos foram doadas e que fomos adquirindo, fizemos também uma exposição muito ligada a essas novas peças que aqui mostramos, e que eram absolutamente desconhecidas, até mesmo para as pessoas da geração dos neorrealistas, quando as viram novamente, diziam: eu já nem me lembrava que isto existia. Não era só não lembrar, alguns diziam: eu nunca tinha visto isto, e outros diziam: já não me lembrava, mas de facto isto existe. Ora, esse é um sentimento para outras gerações, é um sentimento quase de desistência. Houve alguém que desistiu disto tudo. E, no entanto, o neorrealismo, posso-vos garantir, não é uma questão de estar valorizado, é uma questão de garantia. É muito mais rico do que aquilo que até agora se escreveu sobre ele. Há muita coisa por explorar, e este é apenas um novo capítulo que eu espero, tal como também escrevi na apresentação da revista, não seja nem o último, nem o penúltimo, seja um de muitos mais que venham, que é continuarmos a olhar. Este é um desafio muito mais, não para o amante amador, no sentido de todos aqueles que podem ter interesse por isto, mas sobretudo para aqueles que investigam e para aqueles que podem promover efetivamente uma expressão pública, uma dimensão pública da arte neorrealista. Esse, para mim, foi o propósito fundamental deste número, e foi por aí que nós, eu e o Dano Rodolfo, convidámos uma série de pessoas, e que felizmente algumas delas, e eu agradeço a essas em particular, se deram ao trabalho de escrever ou de reescrever coisas que estavam a investigar e que deram o seu contributo absolutamente fundamental a este número. Espero que seja a porta não fechada, mas aberta, de uma continuidade de investigação sobre o neorrealismo das artes visuais. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. A minha primeira palavra é evidentemente de desculpas. O senhor vice-presidente da Câmara, a senhora professora Fátima, meu caro amigo Vitor Viçoso, David Santos, queridas amigas, queridos amigos, é um pedido tanto mais necessário quanto eu não tenho nada para alegar em minha defesa. A não ser que estava convencidíssimo que era às 4 horas, como é habitual, apesar de, como a Fátima muito elegantemente me disse quando me telefonou há pouquinho, dizendo: às 15 horas como já está dito há muito tempo. E que é verdade. E eu aí corei retroativamente outra vez. Que é verdade. Peço desculpa, mas ainda cheguei a tempo não de ouvir a apresentação da abertura da sessão
nem a intervenção do Vítor Viçoso, mas por aquilo que eu pude perceber, o principal da intervenção do David Santos, que é particularmente importante, que suscita muitas questões, suscitou-me a mim pessoalmente um conjunto de reflexões, mas que eu penso que devo guardar para um pouco mais tarde, talvez seja porque ela pedir já alguma discussão que queiram ter, quer a partir do número que já está disponível, quer a partir daquilo que o David Santos acabou de nos dizer. Duas coisas. Uma relativa à história da fotografia, que eu também estranho não ver aqui na revista, e tenho pena, porque essa exposição foi extraordinária, o catálogo é fantástico, é um dos grandes catálogos que eu produzo no museu. Sei que agora a próxima, penso eu, a próxima revista será sobre cinema. Será que não era possível, digamos, fazer reviver esses contactos e inserir a fotografia, alterando um pouco, talvez? De facto, acho que é uma coisa importante, a fotografia. E isso responde já. É uma questão de falar com o coordenador desse número, não sou eu. A outra coisa que tinha a ver com a intervenção do David e com esta velha história do José Augusto de França, que de facto é uma figura aqui marcante em cima do museu, fala-se sempre, e depois falou de uma sequência de nomes no campo das artes plásticas e também alguns no campo da literatura, que o Vitor também já referiu, e já vimos aqui a admissão de algumas pessoas, para já o retorno de quase todas as pessoas que o David falou, que vieram aqui ao museu, Mário Gonçalves, Raquel, como? José Augusto França também esteve aqui. José Augusto França, inclusive, também cá. Mas esses, o José Augusto França, por acaso, não assistia até que ele veio cá, mas não assistia. Mas esses tiveram uma atitude quase de não bater no peito, nem fizeram meia-culpa, mas tiveram uma atitude de retratação aqui que eu assisti. E na literatura também. Também nós assistimos aqui algumas pessoas que se sentiram, como o David está a dizer, apesar de pessoas de outras gerações até, que se retrataram de alguma forma, que se sentiram guiadas na literatura também, que era menor e que não interessava, portanto não se debruçava, nem sequer tinham lido aquilo. E nós assistimos a isso aqui. E de facto é a história do trabalho desenterrado há algumas gerações, que eu sabe isso, evidentemente, eu não sei, é só do que ouço aqui falar, mas de facto acho que o museu, de facto, o trabalho, esta insistência do museu e a participação tem sido fundamental. Tem sido fundamental. E tem dito, de facto, uma coisa extraordinária, que é de uma coisa pré-morta, não é? Que existia, que era o neorrealismo quanto que era uma coisa do passado, marcante, umas guerras ainda exteriores ao próprio movimento, que tinham a ver mais com questões político-partidárias, muitas vezes, do que com questões, digamos, da própria questão cultural que envolve a corrente. E hoje há um reinteresse, há um crescimento de interesse de pessoas, inclusive geracional, não é? Apesar das pessoas não verem aqui os novos, mas há novos a terem uma atuação. E de facto isso eu acho que é a confirmação do que o David disse, tem a ver um pouco com o trabalho aqui do museu, ou se calhar bastante, não sei, acho, mas com a existência do museu, com a insistência do equipamento falando. Há também institutos universitários ou grupos universitários que têm trabalhado bastante, estudos comparatistas que já colaboraram várias vezes, por exemplo, nos congressos dos centenários dos grandes nomes do neorrealismo. Os institutos de História da Arte, ou os institutos ligados à investigação literária e a outros campos das ciências sociais, têm eles próprios vindo a redescobrir o interesse do documental, o interesse de certos temas dos anos 30, 40 e 50 que estavam um pouco esquecidos, estavam mais uma vez na gaveta. Muitos propriamente não é que tivessem sido ostracizados de um modo ostensivo ou declarado, ou com intenção clara, mas tinham ficado esquecidos por razões várias. E felizmente que este campo de investigação, o museu deu um contributo muito acentuado, eu acho que sim, mas não podemos falar que foi apenas um museu. Houve de facto um crescimento desde os anos 90, finais dos anos 90 e toda a primeira década de 2000,
mesmo nas universidades, a questão dos anos 30, pelo lado documental ou pelo lado político, foi reafirmada, foi reintroduzida na agenda das investigações, digamos assim, e dos debates de caráter académico. O que veio permitir, de facto, novas gerações começarem a interessar-se por estas matérias, porque ainda eram matérias quase virgens. O que para um investigador é também muito importante pegar em algo que ninguém pegou, não é? Faz parte. Em qualquer ciência, em qualquer abordagem académica, é a ideia de que eu tenho que trabalhar numa área que não está trabalhada ou que então está, ou que merece ser contestada aquilo que foi feito até aqui. E, portanto, nesse aspecto havia todo um campo que alimentou, tem alimentado, e penso que, como está tão ainda por desbravar, continuará a alimentar as próximas décadas. Agora, isto tudo depende, muitas vezes, do entusiasmo também dos professores de outras gerações. Por isso é que eu há pouco falei da questão do professor José Augusto França. Hoje, por exemplo, há muitos professores na área dos 30 e tais, 50 anos, que já são marcados por uma revalorização destes temas e levam aos seus alunos estes interesses. Estas coisas passam de geração em geração. E que não quer dizer que daqui a uns 30 ou 40 anos não estejam outra vez estes assuntos um bocadinho mais, outra vez. Isto são um bocadinho de ciclos, não é? E o professor António Pedro Pita, que é um académico já com alguma experiência, para não dizer muita experiência, sabe melhor disto do que eu, que são os ciclos sobre os âmbitos de estudos. Quer dizer, basta fazer um olhar retrospectivo sobre as nomenclaturas, até às vezes, das disciplinas, dos programas curriculares ou dos grupos de investigação. Nós percebemos como tudo isto tem a ver com altos e baixos, não é? E com momentos de maior atenção, outros de maior esquecimento, enfim, a roda do tempo continua, mas nada é garantido para sempre que as coisas sejam valorizadas, também não há nada garantido que seja desvalorizado. E neste momento estamos numa fase, felizmente, de maior interesse por estes temas, e eu congratulo-me também com o facto de ter dado algum contributo pessoal e institucional com outras pessoas, como o Luís Eduardo Santos, que aqui está hoje, mas hoje, por exemplo, a Paula Batista, que trabalha cá já há alguns anos também, tem dado o seu contributo. Isto daqui, de dentro, não há mal a ver. Mas felizmente há muita gente nas faculdades que está a fazer um trabalho que é absolutamente meritório e que o museu tem sabido, ao longo destes anos, também trabalhar com as faculdades e com os investigadores. Não é uma coisa feita aqui de dentro só para cá, nem é uma coisa que esquece todos aqueles que estão a fazer trabalho digno e absolutamente válido. Isso é algo que eu acho que marca também a importância deste museu. A importância deste museu não pode ser só qualificada pelo critério de ou número de exposições ou número de público que cá vem. Há uma outra dimensão muito mais importante, muito mais fecunda, que tem muito mais condições para deixar lastro, que é esta, que é a investigação, a coordenação das doações dos espólios, a entrada de maior número de obras de arte também para esta coleção, o seu estudo, a sua divulgação e o seu estudo aprofundado, que venha a dar esse contributo que tem vindo a dar, mas que é preciso continuar. E essa relação com as faculdades é absolutamente fundamental, e isso tem-se observado muito a propósito dos centenários, e como o professor Pita no outro dia fez referência uma vez mais, até 21, até 21 com o Arquimedes da Silva Santos, estamos a falar de centenários todos os anos, há vários protagonistas do movimento neorrealista nas artes, na literatura, no campo da literatura, da poesia, do teatro, mas também das artes visuais, que estão aí a dar carta. E as faculdades estão envolvidas com, e fazem questão de estarem envolvidas e de envolverem novos investigadores com esses temas. E isso é muito gratificante, o que também vai comprovar que a importância do Museu do Neorrealismo, tanto da parte da Associação Promotora e do seu obstinado trabalho, como da parte do município, que soube sempre também entender a importância de ter aqui sediado o Museu do Neorrealismo, tem vindo a comprovar-se que, de facto, não só esse trabalho era importante para a cidade, como, muito mais que para a cidade, esse trabalho é muito importante para o país e para a nossa revisão, para a revisão da nossa história e da nossa identidade. Sem este entendimento mais alargado, quanto a mim mais profundo, um museu não serve apenas para andarmos a contabilizar iniciativas como se estivéssemos aqui a marcar golos numa baliza de futebol. Serve para deixar uma outra fecundidade, um outro trabalho mais subterrâneo e que faz a dignidade e a qualidade também de uma instituição museológica. Não queria divulgar, é só para acrescentar uma coisa que eu era fazer esquecer. Esta história, o tempo, o distanciamento, também, no seguimento daquilo que eu disse, também havia uma componente que ultrapassava a questão cultural propriamente dita, e esse tempo também foi importante. Se calhar
preciso haver um tempo de desapropriação, não é? E de apropriação de outras pessoas, uma apropriação mais coletiva, se calhar foi importante. Não sei se a distância às vezes é importante. Eu percebo o que quer dizer, mas e não... nota-se e notou-se com a história da vida de alguns pessoas, do próprio pintor do Pomar, aquele medo inicial dele vir aqui, as primeiras vezes que eu assisti, que tinha um pouco a ver ainda com essa velha mentalidade, com dessas guerras antigas. Se calhar esse distanciamento era necessário, não sei. Em relação ao Pomar, é engraçado o facto de David ter há bocado referido aquela questão de éramos uns miúdos. O ano passado, por ocasião da exposição Os Ciclos do Arroz, para além de termos feito uma recolha, uma entrevista filmada que há de ser editada pelo museu a propósito desse tempo específico, que já estamos em 1953, quando ocorrem as incursões às Lusíadas, no sentido de revitalizar aquilo que teria sido o princípio e, de facto, as obras aí produzidas por aquele conjunto de artistas, o Lima de Freitas, o António Alfredo, o Rogério Ribeiro, já não tinha aquela índole, como o David há bocado estava a referir bem, mais veemente, era mais um certo lirismo que já se estava a distanciar, e isto cruza perfeitamente na altura da polémica interna do neorrealismo, mas pronto, mas nesse período, e quero partilhar convosco isto, porque nós acabámos por convidar o Júlio Pomar para vir ver a exposição, porque a entrevista que fizemos foi na casa dele, no ateliê mesmo dele. Quando ele veio aqui ao museu e entrou e começou a falar desse contexto, ele disse, éramos uns patós. Foi a expressão que ele utilizou. Isto é interessantíssimo de perceber como é que 70 anos depois ele ainda acha que estavam cheios de ilusões, de facto. Ou seja, porque... Mas como se isso fosse uma coisa negativa. Que não, mas é interessante porque ele diz que não havia medidas, não havia receitas próprias, ou seja, havia muitos discursos teóricos, parateóricos, de facto, e houve, de facto, muitas publicações, muitos textos. O Lima de Freitas, o Júlio Pomar, o Ernesto de Sousa, acaba por ser ele que vem relançar os três grandes pintores daquele tempo, o Vespeira, o João Muniz Pereira e o Júlio Pomar. E de facto, pronto, era isto que eu queria também partilhar, porque é um momento quase histórico, 70 anos depois ele E que continua a olhar para a sua participação e para aquele momento como algo muito ingênuo e muito esperançoso, mas como se a ingenuidade não fizesse. É que o Picasso nunca diria uma coisa dessa. Eu sei que é diferente. E eu admiro o Júlio Pomar, uma crítica, mas há uma grande diferença entre interpretar a ingenuidade e a naivete como algo ou de positivo para a prática artística ou de negativo. Mas isso também isso também mostra um lado da maturidade da pintura do Pomar, curiosamente também é essa grande coisa. Pois. E que o leva a dizer o que ele diz, precisamente. Porque, de facto, na maturidade dele, eu percebo que o modo como o caminho que a pintura dele fez, que a arte dele fez, eu percebo que ele olha para o momento neorrealista como uma naivete um bocadinho esquecida, ou que deveria ser esquecida por ele próprio, onde ele não se revê muito. Eu percebo. E eu valorizo precisamente o contrário, mas isto vale o caso. Mas agora há uma exposição lá na casa dele, vai agora no ateliê, com vários pintores, que é parte do trolho. Isso tem a ver precisamente com as novas gerações de curadores e de investigadores que interessa pegar nos temas e que interessa pegar nas obras concretas, numa perspectiva que o Pomar provavelmente não se revê naquilo, nem acha assim aquilo. No entanto, é como eu há pouco estava a dizer ao Luís Fernando Ordil, relativamente a uma afirmação do Luís Ordil, mas eu nunca fui neorrealista. E ele até terá dito isto até ao fim da sua vida, quer dizer, não disse isto com medo que viesse a PID, disse isto depois do 25 de Abril, nunca sentiu que a sua obra tivesse alguma coisa a ver. Eu também não acho que ele seja um pintor neorrealista, mas tem algumas coisas que possam ser aproximadas e por isso escrevi para este número com todo o gosto sobre um trabalho muito concreto, o Homens do Fogo. Mas ele dizia, eu não sou neorrealista. E no entanto, essa forma de dizer eu não sou era quase que uma espécie de cartão de identidade para poder ser um grande artista.
esta tendência para encontrar no neorrealismo qualquer coisa que nos asfixia a criatividade, que eu não vejo como investigador. Mas não me posso colocar no lugar das pessoas que afirmam isto. Eu percebo. Curiosamente, o Jorge aqui de Oliveira, já foi ao contrário. Nos últimos tempos, e portanto tinha 80 e tal anos, já em 2000 e pouco, dizia: até hoje eu sou neorrealista. Mas é curioso que a sua pintura... Ele explorou o surrealismo e explorou o abstracionismo, mas ele dizia que continuava a ser neorrealista. Sim, claro. Portanto, se calhar o neorrealismo não depende tanto da forma... Isso é com os surrealistas, não é? Os surrealistas dizem que são surrealistas até o final do dia. O que é ser neorrealista? O que é o neorrealismo? E se calhar é uma questão que ainda não está respondida. E passará muito... E se calhar pode ter a ver com as formas, ou com a iconografia, mas não necessariamente. Mas aí eu depois acabei por não avançar com esta observação do Luís Dordil, e que também serve para a do Jorge Oliveira. Há pouco também disse, informalmente ali, digo aqui, também continuamos num plano quase informal, mas apesar de tudo é mais público. E eu fiz a referência, que eu acabei por tentar esquecer. Eu queria dizer sobre esta questão do eu não sou ou eu sou, é que o que interessa são as obras, não é aquilo que os artistas dizem. Porque isso diz respeito a eles. Eles podem sentir-se pertencentes ou não pertencentes, mas isso não me interessa nada como investigador. Interessa-me alguma coisa, mas não é relevante verdadeiramente. Porquê? Porque são as obras que ficam, as pessoas desaparecem. Todos nós desaparecemos, como antes de nós, quem cá esteve desapareceu, e também as obras desaparecem. Não tenho uma visão de eternidade nestas coisas, mas, apesar de tudo, têm outra temporalidade. E ficam cá a falar. E ficam cá a dizer coisas. E dizem muito mais coisas do que aquelas que o artista pode dizer sobre a sua obra. Os artistas não são donos da sua obra. São donos da sua visão sobre a sua obra. Isso, claro que são. Como eu sou dono da minha visão sobre a obra dos outros, ou até da minha obra, seja algo que for. Agora, o facto de Luís Dordil dizer eu não sou, sim, nós respeitamos isso, mas é possível olhar para alguns trabalhos, e a Luísa também estudou, o Luís Dordil escreveu sobre, e é possível ver que há uma atmosfera e que há uma ligação a vários níveis que nós podemos ligar, independentemente da leitura que o próprio artista faz do seu trabalho. Tal como o Jorge Oliveira pode muito bem dizer, fazendo abstracionismo, ou abstração, tendo feito até ao fim outra coisa que já não tinha nada a ver em termos iconográficos, formais, estilísticos, com o neorrealismo, dizer, eu sinto-me neorrealista, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os surrealistas também se disseram sempre, e o José Seixas, que ainda está a vir, continua a dizer, eu sou um surrealista, sou até o último jogar da minha vida, e o Cesarino também sempre disse isso. Mas isso não significa que o trabalho seja exatamente enquadrável com as características próprias daquilo que é esse conceito, ou que esse conceito determina. Mas no neorrealismo há um fator, e obviamente as obras, e aí podemos olhar aqui para as obras subversivas, mas há uma contextualização histórica, documental, de fontes de escritos, das outras artes, da parte teórica ou ideológica, que não são, que nos servem para compreender que todo o movimento, todo o enquadramento, se não, independentemente de um olhar que possamos fazer só sobre as obras. Mas isso, eu sou suspeita, se calhar, mas se olharmos para as diferentes itens postos de avaliação e crítica das obras, surrealistas, neorrealistas, abstracionistas, em termos de qualidade, temos já dito, essa valorização que pode ser colocada em causa. Considerar o neorrealismo como um movimento cultural abrangente e não só artístico, dá-nos outra perspectiva, outra concepção, no fundo, tudo contribui. Não é por acaso também que muitos neorrealistas, ou que muitos artistas que passaram menos tempo ou mais tempo, tiveram a necessidade de ir a procurar outras expressões artísticas, se calhar não outros movimentos, outras expressões
expressões ou outras escolas, estilos, o que quer que chamem. Porque essa necessidade experimental, ok, que é sempre da característica de todos os artistas que são artistas do sério. No neorrealismo houve muitos que passaram exatamente porque essa inquietude da procura da forma existia. Quando eles passaram por movimento ou se expressaram de formas mais consonantes com o realismo social, mas depois foram à procura de outras coisas. Não há nenhum artista que não tenha ido à procura de outras coisas. Nenhum. Até os académicos do período da Revolução Francesa fizeram coisas fora da caixa. Menos, é verdade. Da academia tinha um peso muito maior. Mas não há nenhum artista que não tenha, nem que seja num esboço, ou seja, num trabalho que nem apresentaram publicamente. Mas esse desejo, essa necessidade de fazer diferente é intrínseco à criatividade, ao espírito criativo, como ao espírito científico, à experimentação, como disse, ao experimentalismo. E isso, e quando se diz que as obras falam e ficam a falar, não é as obras só, nós olharmos sem cultura nenhuma, ou sem referências nenhumas, ou sem investigar nada, sem ver os contextos, elas não falam. Se nós não conseguirmos falar com elas, obviamente que elas não falam. E elas falam em muitas dimensões e toda a documentação, todas as fontes são fundamentais, inclusive aquilo que os artistas dizem sobre o seu trabalho. Não vale a pena nós acharmos que aquilo que um artista diz sobre o seu trabalho prevalece sobre outras fontes e outras formas de interpretar. Porque é apenas mais um elemento, não é o elemento, nem de longe nem de perto. Porque se há coisa que faz parte dos psicólogos, eu não sou psicólogo, mas os psicólogos falam muito disso, é que todos nós construímos uma identidade falsa sobre nós próprios. Que é falsa e é verdadeira ao mesmo tempo. Se nós andarmos felizes com ela, tem uma praticabilidade interessante. Mas que é falsa. Quer dizer, porquê? Porque a nossa... É falsa e é verdadeira ao mesmo tempo, como eu disse. Porque a imagem que nós fazemos de nós próprios é uma imagem construída para a felicidade. Para aqueles que são felizes, não é? Mas os outros veem-nos com outros olhos e veem coisas que nós não conseguimos ver sobre nós próprios. E é esse contributo geral que ajuda a, eventualmente, a ver uma imagem sobre nós. Agora, nós não temos que partilhar sobre aquilo que os outros observam em nós, não somos obrigados a isso. Mas também o contrário também é válido, ou seja, os outros não têm que apenas viver com a imagem que nós damos de nós próprios aos outros. É por isso que o Luís Dordil dizer eu não sou neorrealista, ou o Jorge Oliveira dizer eu sou neorrealista mesmo fazendo abstracionismo, para mim vale pouco. No sentido em que respeito, mas é da ordem intimista, é do foro pessoal, uma interpretação que pode ser muito mais de caráter ético, de caráter de vida e não de arte. Quer dizer, isso não me interessa. Por isso é que eu digo que interessa-me ver as obras por mim falam. Quer dizer, quem é que agora está a lembrar-se do Soares dos Reis, que até foi um dos suicidados da sociedade. Mas, quer dizer, o distanciamento, pode haver um documento que diga, olha, o Soares dos Reis disse uma vez que era um tipo com problemas, ele próprio reconhecia. Mas isso não é relevante para nós observarmos a qualidade do trabalho escultórico do Soares dos Reis. Tem alguma importância, mas acaba por não ser absolutamente relevante. Porque o trabalho sobrevive às declarações, sobrevive aos manifestos, sobrevive às entrevistas e fala com pessoas que têm outras referências. As pessoas que vivem hoje em 2017 e vão ao Museu Soares dos Reis e veem peças de Soares dos Reis não têm referências nem de longe nem de perto semelhantes àquelas que os contemporâneos do Soares dos Reis observaram e viveram. Porque foi outra época, isto é válido, quanto mais para trás formos, ainda mais. Não é? Nós não temos a contemporaneidade do Leonardo da Vinci e apreciamos coisas que na obra do Leonardo da Vinci que o Leonardo da Vinci, se tivesse caso, dizer estes tipos são muito doidos, não é nada disto, eu nunca fiz isto neste sentido. Mas isso não tem relevância nenhuma, é por isso que ele não está cá, felizmente. Que é para não perturbar a lógica normal do crescimento da interpretação. A interpretação é uma coisa muito mais vasta e muito mais autónoma do que aquilo que os artistas pensam que podem dominar sobre ela. A interpretação é de todos. Aliás, um artista que eu aprecio muito, tem uma daquelas frases que depois vão sendo ecoadas com ressonância sistemática, que é, o Marcel Duchamp diz que a arte é feita por todos, em todos os períodos. Não é feita só por um artista ou só para uma geração, é por todos. Enquanto houver essa peça, enquanto houver arte para nós vermos, ela é feita por todas as pessoas que a observarem. Todas. Isto não é nenhuma verdade absoluta, mas é algo que tem a ver com uma inevitabilidade.
Nós hoje, o que é que sabemos dos sumérios para estarmos a avaliar a qualidade artística dos sumérios? Sabemos aquilo que podemos saber, do ponto de vista factual, do ponto de vista documental, do ponto de vista, lá está, da arqueologia, da história. Sim, sabemos umas coisas, mas não sabemos quase nada mais. E isso é muito pouco e, no entanto, permite-nos continuar a apreciar esteticamente se estamos perante o belo, se estamos perante o feio, se estamos perante o sublime, se estamos perante... São sentimentos que outras gerações, milhares de anos depois, podem e devem continuar a projetar sobre os objetos. Por isso é que eu digo. E nesse caso nós nem sequer sabemos quem são os autores, porque nem sequer eram autores com assinatura. A assinatura é uma coisa que basicamente só no final da Idade Média e fundamentalmente a partir do Renascimento é que há assinaturas nas obras. O resto das obras eram feitas para serem, por isso é que eu digo, as obras é o mais importante de tudo, é o que prevalece, é o que fica. Os artistas desaparecem, o que fica são as obras. No caso da literatura, o próprio conceito de literatura, embora também haja literatura sem autor no sentido de identificação de uma autoria, mas a literatura está mais associada a uma autoria de assinatura. Mas ainda assim, e aqui o Sr. Peter já falou melhor sobre isso, é algo que também é recente pela longa história da humanidade. Quer dizer, as tradições, as grandes lendas, os grandes mitos foram transmitidos oralmente. Portanto, tudo isto o que é que interessa? É aquilo que fica. Sei lá quem é que inventou o mito de Édipo, quer dizer, o complexo de Édipo foi inventado no sentido em que o mito, o complexo de Édipo é uma coisa que está identificada a partir da tese freudiana, mas o mito, embora haja Ésquilo, Sófocles, as peças de teatro grego, tudo isso, mas até os próprios autores que deixaram assinatura nessas peças se basearam em coisas que já eram ditas.